Hello everyone! Acabei de ler esse livro Sense and Sensibility, da Jane Austen, que em português é o Razão e Sensibilidade, e é muito legal. Quando a gente lê, a gente sempre aprende. Você vai falar, mas aí você é professora. Olha as coisinhas, eu fiz umas anotações de umas coisas simples, que dependendo do livro que você está lendo, você aprende. Por exemplo, como você diria, ela tem mais ou menos 26 anos de idade, 27 anos de idade. Hoje a gente fala assim, she's about 26, she's about 27 years old. Mas aqui, eu lendo, tá escrito assim, ó. The lady was no more than 6 or 7 and 20. Eu falei, oxe, como assim? Tá invertido. Então ela não tinha mais do que 6 ou 7 e 20. Aí eu fui pesquisar. Lá, esse livro foi escrito em 1811. 1811. E nessa época da Jane Austen e outros autores, era comum dizer a idade invertida. Olha que legal. Ao invés de falar 26, eles falavam 6 and 20, 5 and 30, que é 35 ao invés de 35. Muito legal, né? Outra. Toda hora eu observei que eles falavam to be sure, to be sure, to be sure. Ao invés de falar of course ou só sure, eles falavam to be sure. Quer ver uma frase que eu anotei? Do you love him? To be sure I do. Então, você ama ele? Você o ama, né? Português correto, vamos lá, já que a gente tá falando de Jane Austen. A gente falaria of course I do. Yes, ou surely I do hoje. E lá eles falavam toda hora to be sure. To be sure I do. Ou e dentro da frase também, to be sure, ao invés de sure só. Muito legal, né? Mais uma, but. Palavra tão simples, né? But, que é o mas, porém, que a gente está acostumado. I live in São Bernardo, but I love Bahia, for example. Mas o but aqui ele era usado como only, somente. Então, quer ver a frase que eu anotei? To her, it was but a natural consequence of their affection. Então, para ela, it was but a natural consequence. Seria como it was only a natural consequence. Então, seria somente, meramente, uma consequência natural da sua afeição. Beautiful, no? But eu vi isso. Tudo que eu tô falando pra vocês não é porque eu vi uma vez. É porque repete, 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 repete. Então quer dizer que era super comum naquela época. Muito legal, né? Que mais? A second attachment. Aí entra na parte cultural, porque dava para entender pelo conceito, pelo contexto. A second attachment, que é um segundo anexo. Pelo contexto era assim, as pessoas elas ficavam meio com o pé atrás quando uma pessoa tinha um segundo amor na vida delas. Elas ficavam meio com o pé atrás com um segundo amor. Imagina no mundo de hoje a gente pensar numa coisa dessa, né? Então, aquela pessoa que passava confiança era aquela pessoa que só se entregava ao amor quando ela tinha plena certeza. A gente podia trazer um pouco disso para o nosso mundo atual, né? Muito legal. Esse second attachment seria um segundo amor. Muito lindo. Um outro, pray. Pray que é rezar, orar. Mas aqui o pray é usado como please. Toda hora I beg you, eu te imploro. Please, pray. Quer ver uma frase que eu copiei? Come with me. Pray come. I insist. Então venha comigo. Pray come é please come. Então, por favor, venha, eu insisto. Muito legal. Um pray, pray e toda hora. Nunca eles, às vezes falavam please também, mas nesse contexto para enfatizar, eu te imploro, você não pode me deixar para trás. Pray come, pray say, pray tell him. Please, I beg you, eu te imploro. Muito legal. Mais uma. Aqui eu reparei, olha como é legal, né, que a gente vai lendo. É legal a gente ir conversando com um texto que a gente está lendo. Tanto o texto antigo quanto o texto atual, quanto o artigo, você parar para refletir. Porque tinha uma frase, e aqui a escrita ela é bem elaborada, ela é poética, Jane Austen é poética. Eu não percebi que uma das pessoas que estavam falando era uma pessoa com menor nível de instrução educacional. E aí tinha uma frase assim, Marianne and me are. Aí eu falei, peraí,
Marianne and me are. Não, não era are. Qual que era a frase? Vou ler, já tô inventando. Era isso mesmo. Mary and me are happy. Era isso mesmo. Mary and me are happy. Eu fiquei pensando, como assim Mary and me are? Porque a gente não fala me. Mary and me are. Você fala Marianne and I are happy. Porque tá no comecinho da frase. O Marianne and me, você colocaria lá no final. Então, por exemplo, ele trabalhou com a Marianne and me. Ok, porque é o objeto, mas no sujeito, você não fala me are. Então, você também não fala Marianne and me are, entendeu? E aí eu falei, será que falava assim antes? E passou, porque lembra que eu falei, eu só pausava, quando você tá lendo, pausa só quando você vê aquelas coisas várias vezes, ou quando te chama muito atenção alguma coisa. Senão você não desenvolve a leitura. Aí eu falei, que estranho, será que essa construção era comum? Marianne and me are, e desculpa o som de fundo, tá? Tá bom, passou. E aí eu vi que isso se repetiu outras vezes. Marianne, por exemplo, I don't know, Lucy and me have. E aí eu falei, não, duas vezes, Lucy and me have, Marianne and me are. Aí eu fui pesquisar. É porque era a forma das pessoas incultas de falarem. Aí eu fui reparando que quem estava falando aquilo era uma pessoa que não tinha educação, que não tinha um nível de instrução educacional formal, de educação formal. Eu falei, puxa, que legal. Aí eu comecei a reparar a diferença, porque depois que eu pesquisei, eu comecei a reparar a diferença que quem tinha um bom nível de instrução falava o inglês perfeito. Quem não tinha, cometia erros assim, como a gente. Até a gente, quando tem um nível de instrução na hora da fala, a gente erra naquela época. Na hora da fala, só errava quem não tinha instrução, porque todo mundo se esforçava para manter um bom nível de idioma. Muito legal. Então, olha, outros erros que eu anotei, que eu vi várias vezes. She has gave me. E aqui, she has, terei que dizer, she has given me, e não she has gave. Então, a pessoa muito simples, o cara que entregava a carta, a pessoa, sabe? A pessoa simples que falava daquele jeito. Eu achei muito legal. Mais uma. Estava escrito an heart. Coração. Aí eu falei, não, vi uma vez, pode ser um erro de digitação. Mas apareceu an hero. E hoje a gente fala a heart, a hero, não an heart. Porque quando tem som de consoante, a gente usa a e não an. An é quando é som de vogal. E aí eu não parei, largo o livrinho, põe o livrinho do lado, vamos pesquisar por que a heart. Porque naquele tempo, 1811, a pronúncia do H no começo de algumas palavras não falava com esse som de tipo heart. Falava só art, então por isso que falava an art. Como se fosse art, an art. An hero, ao invés de hero. A hero. Então hoje fala a heart, a hero. Mas nesse tempo eu falava an. E eu vou falar só mais uma, tá? Toda hora eles perguntam com have. Have. Has he a house? Que nem a frase que eu copiei é has he a house there? Hoje a gente diria does he have a house there? Ou has he got a house there? Mas não has he a house. Aí eu vi uma vez, vi outra, terceira, pesquisa. Repetiu, pesquisa. Mata a curiosidade da teacher. E aí podia falar sim, sem ou got. Só um has he. Have you time? E quase hoje se fala assim muito informalmente, uma pessoa ou outra. Então é muito legal, né? Vocês perceberam que o que eu passei aqui são palavras simples. É o but, é o pray, é o have, é a conjugação simples, ao invés de Marianne and me, Marianne and I. Então quando vocês forem ler, não precisa entender tudo, mas o que chama a atenção, pesquisa, incorpora e aprende. Eu, como professora, para mim, isso é uma tentação, esse tipo de leitura, entender como que funcionava uma época. Mas hoje, você lendo um livro atual, pega expressões que você acha interessante, anota, aprende e segue.